Bom, a gente segue repercutindo aqui no Agronotícias, então, o lançamento do Plano Brasil Soberano, que reúne medidas de apoio às empresas, aos exportadores, também a trabalhadores afetados pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Agora, minha conversa será com o diretor executivo da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, Ailson Loper. O Ailson está com a gente aqui já conectado. Ailson, primeiramente, seja bem-vindo. Um bom dia para você, tudo bem? Tudo certo, bom dia Felipe e bom dia para a audiência também. Obrigado, viu, mais uma vez pela presença aqui com a gente, Ailson. O governo, então, ele anunciou esse plano essa semana e, aos poucos, as entidades vão entendendo o potencial dessa ajuda, vão destrinchando um pouquinho aí as diretrizes desse plano. Quero saber, então, qual a avaliação da APRE sobre o que foi anunciado. A medida, na sua avaliação, na avaliação de vocês, tem poder para, de fato, ajudar a mitigar um pouco os impactos do tarifaço, pelo menos nesse setor que vocês representam? O que de positivo você consegue extrair desse plano? Bom, Felipe, a gente tem aí de positivo um movimento ocorrendo, tá? Porém, um movimento que para nós ele ainda é muito fraco, ele é paliativo. Tá? Ele é um movimento aí que vai dar, talvez nos ajude a dar um respiro quanto ao pagamento da folha, o financiamento da folha de pagamento. A gente tem aí um olhar do governo, porém um olhar aí, do nosso ponto de vista, um pouco superficial. Tá? São medidas paliativas que vão ajudar aí, talvez, nos próximos 1 ou 2 meses, mas o que a gente realmente busca é uma mudança consistente nessa tarifa. Tá? Essa tarifa, do jeito que está, Felipe, tira a gente do jogo. E o Paraná é um player importante aí nesse contexto. Quero aproveitar a sua participação para entender um pouquinho, de fato, o potencial do impacto desse tarifaço. Então, nesse setor que você representa aí no Paraná, que tipo de produtos vocês embarcam para os Estados Unidos, de produtos de matéria-prima, enfim, qual é a dimensão desse impacto? Quantos exportadores, aí, empresas podem ser atingidos ou estão sendo atingidos com esse tarifaço? Bom, o que a gente tem aqui, Felipe? A gente tem um Brasil que tem uma competitividade na produção de produtos de base florestal. Dentro desse Brasil, a gente tem o Paraná, um estado aí que desponta no que tange a produção de produtos de madeira processada mecanicamente. E a gente aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responde com quase 90% desses produtos. E esses produtos eram direcionados ao mercado norte-americano. Então, o impacto aí, ele é forte no setor. O que nos preocupa? Primeiro é manter essa nossa capacidade produtiva, manter os empregos, tá? E o que a gente consegue monitorar o número dos empregos é um número importante e está sendo visto. O que eu tento destacar sempre que a gente conversa, Felipe, é que existe um outro impacto que ocorre quando a gente está falando da silvicultura. A atividade de silvicultura ela ocorre no interior dos estados, está longe das sedes administrativas. E nesses territórios, as indústrias, as empresas de base florestal, elas se tornam importantes no que tange um auxílio ali para a comunidade em torno. Então, quando a gente fala aí de uma espera, uma cautela nos investimentos, a gente não está falando só nos investimentos de cunho produtivo, não só na indústria e no plantio florestal, a gente também está falando de uma instabilidade nos investimentos sociais, nos programas que profissionalizam os jovens nas regiões, nos programas sociais que as empresas desenvolvem. Então, a gente tem esses empregos em riscos, nós estamos falando aí de mais ou menos 40 mil empregos aqui no Paraná dessa cadeia produtiva. Além desses empregos, a gente tem esse outro efeito aí que é mais difícil de a gente captar, que é esse efeito regional e social. Então, Felipe, o impacto é grande, nós estamos fazendo todo o esforço para manter essa massa de trabalhadores empregados, como a gente tem visto aí, né, mantendo férias coletivas, porém não se mantém um mercado que foi desenvolvido, né, os produtos que foram desenvolvidos para esse mercado, a gente não consegue manter com essa taxa. Direcionar esse produto
né, que não está entrando nos Estados Unidos para outros mercados, é muito mais complexo do que pode parecer. A gente tem um volume muito grande indo para os Estados Unidos de um produto que foi desenvolvido para aquele mercado, em qualidade e até em dimensões físicas. Invariavelmente, essa mudança de mercado vai trazer uma pressão em preço, tá? O que impacta a cadeia toda e leva aí a gente a aumentar a tensão da manutenção dos empregos, tá, Felipe? Esse é o nosso foco nesse momento. Você falou aí, né, sobre essa dificuldade de redirecionar a produção. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque para outros segmentos, teoricamente, alguns segmentos específicos, é um pouco mais fácil redirecionar a produção, quando a gente fala principalmente em alguns setores de alimentos. Então, para vocês, esse redirecionamento é um pouco mais complexo, demandaria mais tempo, mais negociações. Então, a curto prazo, esse redirecionamento não é possível, né? Não resolve o problema, tentar buscar novos mercados, pelo menos no curto prazo, né? Não resolve no curto prazo. Por quê, Felipe? Por essas características que eu te disse, a gente desenvolveu esse produto para aquele mercado, tá? E aí essa busca de novos mercados tem uma pressão no preço muito grande, tá? Então você imagine que eu estou tentando estar no mercado que já está abastecido com um produto com uma sobreoferta. Qualquer negociação tende a ter uma queda no preço, o que não remunera os custos internos e impacta direto na nossa cadeia produtiva. Então, Felipe, novos mercados e novos produtos, desenvolvimento de novos produtos para os novos mercados, esse redirecionamento está sendo estrategicamente estudado dentro das empresas, mas não é uma solução rápida, né? É uma solução aí no médio a longo prazo. Pois é, então veio o governo aí com esse plano. Você disse, né, para a gente que na avaliação de vocês é uma solução paliativa que mitiga de uma maneira pontual todos esses prejuízos. Então, qual seria o cenário ideal agora? É avançar de fato nas negociações bilaterais diretas com os Estados Unidos para não depender diretamente desse tipo de plano? Ou você acha que o governo aqui precisava se movimentar de alguma outra maneira para dar um apoio direto às empresas e também aos produtores, né? Porque às vezes, os produtores que ficam lá na outra ponta acabam desassistidos em toda essa situação. Então, você acredita que o governo precisava também se movimentar de alguma outra maneira nesse momento? Sim, a gente acredita, né, o setor de base florestal acredita que o governo federal não se movimentou na medida necessária que a gente esperava, tá? Porque hoje a gente está numa crise, Felipe, para a gente entender, o setor de base florestal já passou por diversas crises, ele é conhecido pela sua resiliência, tá? O problema é que hoje a gente está enfrentando uma situação onde a gente não tem uma crise comercial e mercadológica. A gente tem outros componentes nessa crise que fogem da mão do empresariado. Então, devido a essa inércia do governo federal, as instituições do setor, né, nacionais, tanto como a BINSE aqui no Paraná, como a IBA lá em São Paulo, que representam nacionalmente o setor, se movimentaram de forma individual e internamente, contratando bancas de advogado, por exemplo, em Washington, para representar o setor na defesa da 301, por exemplo. Tá? Porque se a gente ficasse aguardando um movimento, aí, uma iniciativa de Itamaraty, não teríamos resposta. Então, existe um movimento do setor para combater, né, para tentar resolver a situação internamente pelos Estados Unidos. A gente também espera, Felipe, que quando começarem esses produtos a chegarem com os novos preços, a sociedade americana vai sentir a inflação. Nós aqui sabemos lidar com a inflação, né, com a perda do poder de compra do dinheiro. A sociedade americana não sabe. Então, a gente vislumbra um movimento interno americano destacando esse impacto negativo que teve essas tarifas internamente nos Estados Unidos. E com isso a gente está buscando equalizar uma tarifa que consiga manter o setor florestal paranaense, que é tradicional, que é um setor sustentável, em operação ainda. O ideal para nós, o cenário ideal, Felipe, era a gente ter aí uma movimentação diplomática no Brasil que trouxesse aí para as tarifas para patamares praticáveis, tá?
Muito bem, Ailson. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente. É importante, de fato, a gente ouvir todos os setores, todas as cadeias produtivas, né, de alguma maneira atingidas por esse tarifaço e também por tudo isso que está acontecendo a partir desse tarifaço, né? Quero agradecer mais uma vez, desejar um ótimo fim de semana e o canal está aberto. Vamos voltar a conversar aqui numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, viu? Perfeito. Felipe, estamos à disposição e uma ótima sexta-feira para todo mundo. Muito bem, são 11h27 da manhã.